qual é a diferença da sabedoria com a inteligência e qual que é a relação da consciência com a sabedoria? Olha só, eu posso até fazer, a gente, eu venho da área de engenharia, né? Acho que tem vários engenheiros usando, mas mesmo que não seja a área de engenharia, a gente costuma dizer o seguinte: nós vivemos num mundo onde você tem excesso de informações, né? Excesso de informações. Hoje é impressionante a quantidade de informações que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Então, antigamente a gente falava, você precisa de dados, né? Aí você compila os dados, você organiza os dados, esses dados podem virar informações. Aquele monte de informação, se você usa ela no objetivo comum, aquilo vira conhecimento, né? Tem algum conhecimento. As É, pessoas compilaram vários dados de vários momentos, vira conhecimento. Aí a inteligência ela entra para usar aquele conhecimento em prol de um resultado melhor. Então, existe a inteligência é algo importante. Aí você fala de sabedoria, né? Aí eu vi uma frase, eu já ouvi essa frase de várias pessoas, então eu vou falar aqui, não é minha, mas eu não sei citar quem que criou, né? O sábio, né? Ele é aquele cara que ele vai tirar vai resolver um problema que o inteligente criou. O inteligente, ele vai te tirar do buraco que o sábio não cai. Basicamente é isso. A pessoa muito inteligente que está usando só a inteligência, ela é muito boa para te tirar do buraco que o sábio não vai cair. Então essa é a frase, né? O inteligente te tira das situações muito difíceis que o sábio não cai. Então a sabedoria nada mais é que você utilizar todo o seu conhecimento próprio das pessoas, das situações, para te dar para um caminho que é o caminho que com certeza vai ser o melhor caminho a ser trilhado. Tá? E como é que você atinge esse ponto de sabedoria? A sabedoria ela não vem só com experiência, gente. Eu costumo falar, né? Eu já participei de entrevistas, a pessoa chegou para mim, eu tenho 30 anos de experiência. Aí você olha a pessoa, ele ficou 30 anos fazendo a mesma coisa. Aí eu falava assim, cara, eu vou ser bem sincero, você tem um ano de experiência repetido 30 vezes. A sabedoria, ela precisa que você seja exposto a coisas diferentes, a situações diferentes, a problemas diferentes. E principalmente você amplia sua consciência a partir de cada situação que você passa. O que é ampliar a consciência? Você olhou o seu filtro, você olhou aquela situação. Na hora que você viu a solução, você reconfigurou. Você reconfigurou internamente. Aquilo passou a ser mais uma questão que você tem dentro de você. Quando você vai somando tudo isso, você passa a ter uma consciência maior. Você vai ter vários filtros, vários óculos, várias cores para olhar para a mesma situação, e isso te traz sabedoria, né? E a melhor maneira de atingir sabedoria é, primeiro, você se conhecer perfeitamente. Perfeitamente, eu estou falando como um objetivo. Isso é impossível, né, a gente se conhecer uhum. perfeitamente, né? Nós somos seres humanos muito complexos. Mas a gente tem que ter como uma meta de vida nos conhecermos cada vez mais. E isso vai gerar uma autoconsciência que vai te trazer cada vez mais consciência e mais sabedoria, né? E é muito simples, é muito fácil para todo mundo que está nos ouvindo saber quando tem um líder sábio. O líder sábio, ele nunca pega um problema e sai correndo desesperado atrás do problema. Ele sempre vai parar, ele vai pensar bastante, que ele está buscando, escaneando tudo aquilo que ele já passou sobre aquilo, que outras pessoas passaram, e principalmente ele vai ouvir muito. Ele vai ouvir muito. O líder sábio, ele vai ouvir muito as pessoas. Ele vai ouvir a equipe, ele vai ouvir os pares, ele vai ouvir todos que ele puder ouvir para poder construir essa base de decisão dele. Ouve muito e fala pouco, né? Exatamente, exatamente, né? Eu sempre digo, ele é rápido para escutar, rapidíssimo para escutar e bem sereno e até, eu diria até lento para falar, né? Então, escuta rápido, muito, muito escuta. E fala depois de muito, muito processamento, sabe? Esse é um bom aspecto que diz a sabedoria, né? Por isso que eu sempre falo, a reatividade, quando você tem uma reatividade, quando você fala por cima das pessoas, você está indo caminho oposto da sabedoria. Caminho oposto da sabedoria. Você tá indo direto para, né? Você pode ser muito inteligente, mas vai cair no mesmo buraco que você não cairia se você tivesse feito a escuta correta e o pensamento correto.
Isso Então, é essa é uma muito, muito poderoso. Muito, é isso que certeza. você, né, acabou de dizer, isso é muito poderoso, né? Porque a sabedoria ela está totalmente relacionada à consciência. E o sábio, ele não sente medo, porque ele já passou desse estágio da reatividade, de reagir contra tudo, contra todos, porque ele tem a confiança do caminho certo para poder seguir. E exatamente por ele ter alcançado esse autocontrole também, essa inteligência emocional, ele não tem a necessidade de ficar se expressando, falando muito. Então ele tem a Perfeito. humildade de escutar, porque ele já elevou a consciência dele do ponto de vista do observador. Então ele ouve muito, porque ele é um observador, ele não sente medo, né? Porque ele tem essa confiança, independente das adversidades, do que vier, ele tem esse autocontrole, essa inteligência emocional, essa frieza, né? Perfeito. Pode-se assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os valores. Não é aquela frieza do psicopata também. Não, não tenha dúvida, é claro. Na É. verdade, eu digo o seguinte: o sábio, Glebe, a gente acha assim, pô, o cara já passou por tudo que pode acontecer, então ele vai só buscar um banco de dados interno e ele já tem as respostas. Não é isso. É claro, ele já passou por muita coisa. A experiência de vida, né, que você vai te incorporando muitas coisas para você. Você tem mais coisas para olhar. Mas o sábio, mais do que isso, ele vai lidar com muita situação nova também. Mesmo para ele vai ter a situação nova, vai ter a necessidade de inovação. Ele vai, hoje, mais do que nunca, a pessoa precisa entender que ela vai ter que tomar decisões diferentes do que ela tomava há pouco tempo atrás. O sábio, ele vai ter uma consciência para acessar os caminhos que levam ele a uma decisão por consciência elevada. E esses caminhos sempre vão ser os melhores caminhos, né? Aquela questão de você, a pessoa é muito intuitiva e muito impulsiva. A intuição, ela faz parte da base do caminho que nós usamos para atingir as coisas. Então, ela vai percorrer esse caminho, vai se conectar com situações que às vezes estão lá no nosso consciente que a gente não sabe e vai te ajudar a dar as respostas. Então, a impulsividade não é algo que ajude muito nessa hora. Eu falo porque eu sou uma pessoa que tende a ser. Eu tenho um diagnóstico de TDAH tardio, né? E o TDAH, uma das características dele é a impulsividade. Então, isso foi algo que eu tive que lidar muito cedo na minha vida, principalmente quando eu virei líder. E eu acabei lidando de forma também intuitiva e sem usar remédios. Eu nunca usei remédios para isso. Mas o fato é, todas as vezes que eu me deparei com condições que eu fui muito impulsivo, foi um aprendizado para mim de coisas que eu poderia fazer melhor. Então, o sábio, até isso ele sabe lidar. Ele sabe lidar com a impulsividade dele, né? Ele consegue olhar para aquilo para somar com mais situações. E detalhe, às vezes a pessoa fica falando, pô, o cara pensa demais. Não, o sábio ele não procrastina, porque ele vai entender muito rápido quando ele usa o caminho correto qual é a decisão que ele tem que tomar. Tá? Então, isso também é uma boa leitura de uma pessoa que é sábia. Não é para o cara, não, vou pensar, daqui uma semana eu dou a resposta. Não, ele vai dar as respostas rápidas, mas sempre usando todo o recurso que ele tem. Essa é a definição. A gente tem muito recurso, a gente aprende muita coisa, você tem muitas pessoas para compartilhar. Então, você utiliza tudo isso de forma muito rápida. E essas respostas geralmente são rápidas e são as melhores. A gente percebe essa diferença bem nítida mesmo da sabedoria pela inteligência. Eu vejo até muitas pessoas super inteligentes, mas assim, muito dominadas, querendo se fazer de dominadoras, mas sendo facilmente manipuladas, facilmente dominadas. Por quê? Porque elas têm um pensamento fixo, elas ficam presas dentro da própria racionalidade. E o sábio, pelo que eu entendi que você colocou, ele traz um arcabouço de experiências muito grande. Então, ele visualiza diferentes cenários. Ele desenvolve uma coisa que se chama discernimento, que traz essa consciência também. E aí, É exatamente isso. É exatamente isso. Ele passa a ser muito mais flexível. A grande questão quando a gente fala da inteligência, o QI
famoso QI que a gente mede, na verdade, está medindo quão rápido você consegue repetir conteúdo que você aprendeu, né? Então, a gente valoriza muito esse tipo de coisa. Então, isso é uma verdade. Pessoas que têm um trabalho muito técnico, muito hard skill, isso ajuda. Mas quando você vai para o lado da liderança, se você estiver ainda apegado nessa forma de pensar, você vai ter muitos problemas. Porque isso te tira a flexibilidade. Você vai querer sempre jogar dentro daquele conteúdo que você já aprendeu, que é um conteúdo técnico. O conteúdo comportamental não é fixo. Ele exige uma flexibilidade da pessoa. Então, para lidar com gente, precisa ter flexibilidade mental. Precisa acessar mais coisas. Precisa que você use muitos outros recursos que não são aquele que te deixou um elevado QI. Né? Tem pessoas muito inteligentes que são excelentes líderes. Mas eles não são excelentes líderes por conta dessa inteligência que a gente olha. Ah, o cara, pô, igual eu digo, né? Que eu sabia fazer conta com 5 anos de idade complexas. Isso não me ajudou em nada no que eu consegui na minha carreira como líder. Tá? Então, eu acho que é importante a gente entender esse caminho. Então, a inteligência, você aprender rápido as coisas é muito bom. Você consegue aprender muitas coisas muito rápido. Agora, o mais importante é você estar aberto e flexível para aprender. Esse que é o ponto. Esse ponto está atrás da inteligência. Ele está dentro da inteligência emocional mesmo. E ele é o fundamental. Né? Eu diria que a pessoa mais inteligente é aquela que está aberta para usar essa inteligência para aprender coisas diferentes. E eu tenho uma dica para as pessoas, né? Geralmente, que você vai aprender, a gente tende, né, no dia a dia, a nos aproximarmos daquilo que a gente conhece mais. Né? O que a gente conhece mais? A gente conhece mais aquilo que eu estudei. Então, eu fiz uma engenharia eletrônica, então eu vou começar a ler tudo sobre isso. Eu diria que a inteligência emocional e a flexibilidade faz você ter que começar a ver coisas totalmente opostas daquilo. Então, essa é uma boa dica. Né? Se é um tema que aquilo você olha, por esse tema não tem nada a ver comigo, então eu sugiro olhar. Poxa, eu quero ter um livro que eu quero ver que não tem nada a ver com a engenharia. Não, então eu vou ler um livro aqui sobre pipeline da liderança, um livro famoso aí que fala sobre os aspectos do crescimento do líder. Não, mas eu não sou líder ainda. Leia. Isso desafia a nossa mente, isso faz a gente ficar muito mais flexível e é a base para um excelente líder. É a base para ele começar a usar esse tipo de pensamento até virar sabedoria e tomar as decisões que vão levar a equipe dele para o ponto ótimo.